Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Bíblia, João capítulo 11 versículos do 1 ao 8. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele vivia na cidade de Betânia, onde também viviam Maria e a sua irmã Marta. Maria foi a mulher que, mais tarde, derramou perfume sobre o Senhor e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Lázaro, o homem que estava doente, era irmão de Maria. Então Maria e Marta mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Ainda assim, permaneceu por mais 2 dias no lugar onde estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Depois disso, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos perguntaram: Mas mestre, ainda há pouco tempo atrás, os judeus queriam apedrejá-lo, e agora o Senhor quer voltar para lá? Ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Bíblia, João capítulo 11 versículos do 1 ao 8. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele vivia na cidade de Betânia, onde também viviam Maria e a sua irmã Marta. Maria foi a mulher que, mais tarde, derramou perfume sobre o Senhor e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. Lázaro, o homem que estava doente, era irmão de Maria. Então Maria e Marta mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, aquele a quem o Senhor ama, está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro. Ainda assim, permaneceu por mais 2 dias no lugar onde estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Depois disso, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Os discípulos perguntaram: Mas mestre, ainda há pouco tempo atrás, os judeus queriam apedrejá-lo, e agora o Senhor quer voltar para lá? Os discípulos lembraram Jesus que, há pouco tempo, quiseram apedrejá-lo naquela localidade. A preocupação dos discípulos se dava pelo fato de Betânia distar de Jerusalém cerca de 2 ou 3 quilômetros, onde estavam perseguindo Jesus. Para os discípulos Jesus estava correndo risco, estavam preocupados. Achavam que era melhor Jesus não ir lá. Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas, mas elas haviam morrido, há menos tempo antes de Jesus tê-las trazido de volta à vida. Mas, no caso de Lázaro, já fazia 4 dias que estava morto, e que seu corpo já estava sepultado na caverna que era o túmulo. Embora uma restauração da saúde de uma pessoa que estava muito doente a ponto de morrer, teria sido um milagre muito grande e suficiente para convencê-los. Qualquer um dos milagres de Jesus fez, e continua fazendo, era mais do que suficiente para crerem. Uma das maiores dificuldades da humanidade é lidar com a morte. A morte representa o fim de todas as esperanças de vida. Lázaro estava submetido pelo fator tempo à decomposição. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um doente. Maior do que a cura de um cego. A ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de alguém que morreu no mesmo dia, há 2 dias, 3 dias. O milagre de ressuscitá-lo depois de 4 dias morto será muito maior. Estava no estado de decomposição. Uns duvidavam que Jesus é o Filho de Deus, o prometido, outros não queriam aceitar, não queriam outros acreditassem. Um pouco do seu poder, a sua grandeza pode ser vista, seu nome foi glorificado, manifestar a glória de Deus. Para aumentar a fé dos que criam nele e para gerar fé no coração dos que não criam ainda. Mesmo que o homem tenha deixando seus caminhos, ele busca atraí-lo. Muitos acompanham o enterro, muitos viram Lázaro morto. Transformou a tristeza em grande alegria, a morte em vida. Dono da vida, dono do homem. Para quem fez o homem, deu vida novamente, voltou à vida. Restaura relacionamento e intimidade com Deus.
Assim que o homem morre, começa o processo de decomposição, é um processo contínuo, vai avançando, que tem início no momento da morte, termina quando só sobram apenas ossos e dentes, que através de um processo bem mais demorado também deixaram de existir. 24 horas após a morte, o corpo já possui um forte cheiro de podre. João capítulo 11 versículo 39, disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos mortos espiritualmente eternamente. Não tinha mais esperança para nós, estávamos caminhando para a decomposição espiritual, para o lago de fogo. Quem sabe Marta e Maria, após receberem a resposta de Jesus transmitida pelo mensageiro, agora ficaram um pouco mais aliviados. Afinal, a doença de Lázaro não era para a morte. Mas Lázaro estava piorando. O silêncio que parecia que estava ausente, mas só parecia, a vitória já tinha sido anunciada, quando disse que a doença não era para a morte, estava envolvido, sabendo como faria para dar a vitória, e como faria. Jesus já tinha falado, anunciado. A vitória já era certa. Como que não era para a morte, se ele já tinha morrido? Caminhando através de um vale espiritual das dúvidas, decepção, angústia, tristeza, dor, oscilar entre a fé e a lógica, parecia que Jesus não ouviu o pedido de socorro, parecia que estava tudo acabado, não tinha mais jeito. Mas não estava acabado, tinha jeito. Ressuscitou. Jesus deu uma ordem, o milagre aconteceu. Jairo vai pedir socorro a Jesus. Quando Jesus chega, sua filha já estava morta. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Não há circunstância alguma que pegue Deus de surpresa ou que limite seu poder. Tem coisas que Deus promete, mas parece que nada acontece, que demora demais, que não tem mais jeito. O que se vê é dando tudo ao contrário daquilo que Deus prometeu. Aquele mensageiro não se confundiu, ele não trocou as palavras e não usou de emocionalismo. Transmitiu, foi exatamente aquilo que Jesus falou. Vai acontecer. E Jesus começou a chorar. Então os judeus disseram: Vejam o quanto ele o amava. Mas outros disseram: Se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu a morte de Lázaro? Jesus chorou não por Lázaro estar morto, porque iria ressuscitá-lo, mas o amor de Jesus ao homem faz ele chorar. Ao se aproximar do túmulo de Lázaro, Jesus sente a dor da separação entre Deus e o homem, do pecado, da morte espiritual do homem. Teve misericórdia, compaixão, ele se ofereceu, sacrificou, por isso, acabaria com a morte para aqueles que recebem Jesus, mesmo depois de dar uma nova oportunidade. Muitos não receberam, e nem receberiam Jesus, não creram e não creriam, chorava por esses. Jesus chorou com eles, às vezes Jesus chora conosco. Se Jesus abriu os olhos do cego, por que não impediu a morte de Lázaro, que era amigos deles? Logo do amigo não fez? Será que não tinha poder para isso, não conseguiria curar aquela doença? Afrontando, criticando Jesus e seus seguidores. Vêm as afrontas, apontamentos, críticas. Outros dizem, mas não é crente. Não serve a Deus? Cadê o seu Deus? Ele não prometeu? E você acreditou nisso? Os crentes são pessoas que acreditam em qualquer ilusão. Por serem derrotados, precisam acreditar em algo para continuar sua vida infeliz. São pobres coitados, ignorantes. Só pode estar em pecado por estar passando por isso. A última palavra vem de Deus. Jesus não era obrigado a fazer nada, mas veio por amor, misericórdia ao homem. Se o povo já admirara o milagre de dar vista ao cego realizado por Jesus, este agora era sobrenaturalmente superior, pois devolver a vida a um morto, não de poucas horas, mas alguém que já havia morrido há 4 dias. Ele conhece o fim desde o princípio, o amanhã desde o ontem. Ele enxerga o futuro desde o passado. Ele sabia que Lázaro estava doente, e que Lázaro já estava morto. Ele demorou mais 2 dias, porque sabia o que ia fazer. Mesmo antes do momento que Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, já sabia, então afirma: Esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã Maria e Lázaro.
Ainda assim, permaneceu por mais 2 dias no lugar onde estava, mesmo sabendo que Lázaro estava doente. Lázaro morreu, e eu estou contente por não ter estado lá, pois assim vocês podem crer. Vamos até lá para vê-lo. O número de pessoas que viram, que testemunharam Lázaro morto e sepultado era grande, não podia ser negado, não dava para considerar imaginação coletiva, não tinha explicação científica ou lógica. Existem aqueles que não creem em Jesus, ainda buscam explicações ou racionalizações para não aceitar o milagre. Jesus nos chamou, nos chama, da morte para a vida. Efésios capítulo 2 versículo do 1 ao 3, nos diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Devido à proporção do milagre, a morte e ressurreição de Lázaro impactaram vidas em sua época, como foi registrado na Bíblia continua impactando. A notícia espalhou por várias cidades, conduzindo muitos a crerem em Jesus, levando à salvação almas. Jesus disse aos discípulos que Lázaro dormia, e queria despertá-lo do sono. Os discípulos não compreenderam. Então Jesus disse claramente que Lázaro estava morto. João capítulo 11 versículos do 11 ao 15, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Eu vou lá para acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, quer dizer que vai ficar bom. Jesus queria dizer que Lázaro tinha morrido, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando de sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e eu estou contente por não ter estado lá, pois assim vocês podem crer. Vamos até lá para vê-lo. Quando se está dormindo, não sabe nada do que acontece em sua volta. Quem está morto não sabe nada do que está acontecendo. Não sente nada. Não pode fazer nada. Dá para acordar alguém que está dormindo? Sim, se chamar alto, ele acordará, ou se sacudir. Mas pode acordar alguém que está dormindo na morte. Não importa quão alto chame, o morto não ouve nada. Nem o quanto sacuda, a não ser que Jesus chame. Em uma visão, Deus levou o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos humanos secos, que representava o povo de Israel que estava no cativeiro, fora da terra prometida, sem esperança de voltar para a terra prometida, sem esperança de salvação. Mas havia uma promessa: ossos, que estavam espalhados por todo lado, misturados, secos. Sem vida, sem esperança. Aquilo que está morto, não se tem mais esperança. O que está morto pode reviver, ressuscitar. Tinham os ossos, mas estava, todos separados, ligaram um ao outro para formar o esqueleto, não tinham juntas, articulações, ligamentos, tendões, pele, músculos, órgãos, sangue, espírito, ou seja, vida. A palavra de Deus é viva, traz vida. Aqueles que escutarem a voz de Deus, receberem a Jesus, palavra, o Espírito Santo, serão transformados, vivificados. Os mortos espirituais viverão. Efésios capítulo 5 versículo 14, Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. João capítulo 5 versículo 24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quando eles chegaram em Betânia, Jesus foi informado que Lázaro já estava morto e sepultado havia 4 dias. E muitos dos judeus tinham ido para lá confortar Marta e Maria pela morte de seu irmão. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro e Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo agora, Deus dará tudo o que lhe pedir. Jesus disse a ela: O seu irmão se levantará e viverá outra vez. Marta respondeu: Eu sei que ele se levantará e viverá outra vez na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que estava para vir ao mundo. Jesus perguntou: Onde foi que vocês o enterraram? O homem que ficou morto e enterrado por 4 dias, Lázaro, saiu da caverna. Foi trazido de volta à vida. Podia respirar, andar e falar novamente, estava em decomposição. Mas Deus restaura, restitui, órgãos, as funções, a vida. O homem estava morto. Não tinha mais esperança para o homem, mas Deus ressuscita, liberta da morte, chama para a vida, restaura, restitui. João capítulo 11 versículos 25 e 26, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus sabia o que a morte representava para o homem. Jesus estava mostrando o que iria fazer: ressuscitar, libertar, salvar, regenerar aqueles que creem nele, recebem ele, andam com ele, que têm comunhão com ele, que amam ele, que são amigos dele. A salvação é só para quem tem comunhão com Jesus, que amam Jesus. 1 Coríntios capítulo 2 versículos 9 Todavia, como está escrito: Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que o amam. Jesus respondeu a muitas perguntas, que eram afrontas e críticas, com milagres, e Jesus abriu os olhos do cego, porque não impediu a morte de Lázaro. Logo, do amigo dele não fez nada? Ele não se importa? Tem poder para isso? Cadê o seu Deus? Não disse que ele não prometeu? Só pode estar em pecado. Mentira, Deus não prometeu. Deus não vai cumprir a ilusão. E você acreditou nisso? Uma das muitas provas da veracidade das afirmações sobre Jesus, sobre quem ele era, o que veio fazer, foi a ressurreição de Lázaro. Todo aquele que recebe Jesus passa da morte para a vida, nasce de novo. Alguém ouve o Evangelho, e crê em Jesus Cristo, segue Jesus, tem comunhão com Jesus. Este é regenerado, também passou da morte para a vida. Estávamos mortos em nossos pecados que cheiram mal, fede. Nossas vidas eram verdadeiros sepulcros. Jesus veio para resgatar, libertar, salvar aquilo que o homem havia perdido, a vida. Jesus, dando uma prova de amor, de misericórdia, perdão. Alguém tira a pedra do sepulcro para ajudar, fala de Jesus, evangeliza. Cremos em Jesus e somos vivificados por ele. Atendemos ao chamado daquele que tem palavras de vida e saímos. Quem ouve e obedece a palavra nasce de novo. Ainda estávamos amarrados, atados, embaraçados com muitas ataduras da sepultura, que só nos atrapalham a caminhar. Com algumas práticas do passado, certos hábitos errados, alguém nos ajuda com a palavra de Deus, o Espírito Santo, nosso Salvador Jesus, libertando-nos das ataduras, com liberdade para caminhar, despir do velho homem, e revestir do novo, para seguir em frente em uma nova vida, no caminho da salvação. As sepulturas eram em cavernas, onde se colocava o morto, e fechava a entrada com pedra. O método de lacrar as sepulturas era uma grande pedra inserida em uma fenda. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. O homem que tinha morrido veio para fora. Ele tinha as mãos e os pés envolvidos em faixas de pano, e seu rosto também estava coberto por um lenço. Perseguiram a Jesus, também haveriam de perseguir Lázaro. Os discípulos de Cristo encontram a resistência do mundo. Seus primeiros discípulos foram perseguidos. Se o mundo vos odeia, reparai que, antes que a vós, me odiou a mim. Muitos mais criam diante da evidência deste tremendo milagre, a constatação que este homem Jesus era o Filho de Deus. Lázaro foi alvo de conspiração, perseguição por causa de Jesus. Queriam vê-lo morto, porque ele se tornou atração a favor de Jesus, e isso incomodava os judeus que não aceitaram, rejeitaram a Jesus. A perseguição dos principais sacerdotes aumentou ainda mais quando uma grande multidão de judeus foi ver, não apenas Jesus, mas também o ressuscitado Lázaro.
Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Depois Jesus ressuscita Lázaro, traz Lázaro de volta à vida. Os que presenciaram, creram nele. Houve também aqueles que rejeitaram e foram contar para os fariseus. Se todos passassem a crer em Jesus, e isso fizesse com que o poder imperial os achasse indispensáveis, e não mais necessários para os interesses e acordos políticos, a fonte secaria. Perderiam o poder, prestígio, as vantagens, privilégio e o dinheiro. Então fizeram uma reunião, lideranças judaicas, os principais dos sacerdotes, e os fariseus. Essas lideranças confrontaram a Jesus, e tentaram desacreditar Jesus. O que faremos? Este homem faz muitos sinais. Começaram a discutir uma maneira de se livrar do problema. Preocupados com suas posições, influência, seus interesses, poderia prejudicar em suas relações com os romanos. Um acobertando o outro, para defender os seus interesses, eles estavam se aliando. Confirma a mentira, vamos falar o combinado, não conta a verdade, cada um faz a sua parte para prejudicar, destruir. A reunião era para planejar, tramar, traçar estratégias contra Jesus, para difamar, desacreditar e matar Jesus. João capítulo 11 versículos 46 e 48. Mas alguns deles foram ter com os fariseus, e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, e os fariseus formaram conselho, e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos, e tirar-nos-ão o nosso lugar, e a nação. Os fariseus fizeram uma trama. Queriam se passar por os certos e Jesus como errado, não queriam que acreditassem em Jesus e continuasse acreditando neles, que Jesus saísse de cena para sempre, envergonhado, difamado, como errado. Assim continuar manipulando as pessoas, aproveitando da situação, beneficiando, influenciando, em lugar de destaque, no poder, posições, privilegiados pelo relacionamento que tinham com os romanos, e com a sociedade, além de integrarem o sinédrio, tinham poderes e privilégios, era vantajoso para eles. Não estavam preocupados com o conceito de certo e errado, nem com a população, a nação. Suas preocupações eram com eles mesmos, como podiam preservar suas posições, finanças. Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eles eram lobos disfarçados de pastor. Algumas pessoas se unem, fazem reunião para prejudicar outros, para tramar, para fazer com que uma mentira pareça ser verdade, para difamar, para afrontar, para tirar alguém de cena, para excluir, para matar emocionalmente, depressão, fazer a pessoa passar por louca, levar ao suicídio, matar os sonhos, matar. Fingem que estão fazendo o bem, mas estão fazendo o mal. Pouco tempo depois da ressurreição de Lázaro, mais precisamente 6 dias antes da Páscoa, Jesus volta a Betânia e participa de um jantar, onde Lázaro também está à mesa. Muitos judeus, ao saber que Jesus ali estava, correram para lá. Não apenas para ver Jesus, mas também para verem com seus próprios olhos a Lázaro, testemunho vivo. João capítulo 11 versículos 43 e 44, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Lázaro foi perseguido por causa do seu milagre, queriam, desacreditassem de Jesus, do milagre, escondendo o milagre, acabar com a evidência do milagre, matar o milagre. João capítulo 12 versículos 10 e 11. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Glórias a Deus. Aleluias.